Olá, esse é o Drops Quadriláteros. Hoje quem vai fazer o Drops sou eu. Estamos aqui para falar sobre uma série da Netflix baseada em quadrinhos, obviamente, que é o Mob Psycho 100. Vamos contextualizar um pouco como o César gosta de fazer. Primeiro, séries orientais, né? As séries orientais, eu vejo as pessoas às vezes reclamando de que os personagens não, os atores não sabem atuar, forçado, meio estranho. Mas a gente tem que entender o seguinte: no Oriente, as relações interpessoais são totalmente diferentes das nossas aqui no Ocidente, ou seja, as pessoas, elas se tratam diferente, com mais disciplina, é uma sociedade muito baseada em hierarquia, então o tratamento entre elas é muito diferente do que acontece aqui no Ocidente. Outro detalhe é, o Mob Psycho 100 é comédia e ação, né? Então, como comédia, obviamente vai ter muita forçação, vão ter frases, caretas, etc., que faz parte do contexto da história. Outro ponto importante é falar sobre o autor. O autor é um cara que usa um pseudônimo, né? One, e ele começou fazendo webcomics. O que seria isso? Ele pegava, desenhava uma historinha, um mangá dele e publicava na internet, ele mesmo, diretamente. E o que aconteceu? Esse webcomic dele começou a fazer sucesso, começou a ter acesso pra caramba e chamou a atenção de um ilustrador famoso, que é o Yuzuki Murata, que já trabalhou numa série chamada iShield 21, que é um mangá de esportes, né, sobre futebol americano, né? Mas o Murata, ele começou a ler esse webcomic e se interessou e fez a proposta para o One para eles lançarem esse trabalho juntos. E esse mangá é o One Punch Man, né, que hoje em dia é um sucesso, tem anime, tem tudo publicado aqui no Brasil, é um sucesso mundial, uma febre mundial. O Mob Psycho 100 é, digamos, o trabalho em que o One começou a fazer sozinho. Ele escreve e ele ilustra. Por isso mesmo, a qualidade do desenho, se você passa o olho, você acha que é uma coisa mal feita, tal, porque não é o forte dele desenhar mesmo, mas é o primeiro trabalho em que ele está tomando a frente de tudo. É um mangá que conta a história de um adolescente que tem poderes psíquicos super poderosos e que não combinam em nada com a sua personalidade tímida e retraída. Então ele procura nunca usar esses poderes dele. Ele tem um sensei meio canastrão que se aproveita meio dos poderes dele, mas não é uma pessoa ruim. E quando ele vai se estressando, vai subindo o estresse dele, quando chega a 100%, aí é que o poder dele explode incontrolavelmente. E isso ocorre algumas vezes durante a história. Isso é uma característica dos personagens do One. Os dois, tanto o Saitama quanto o Shigeo, os dois são ultra poderosos, né? Eles não evoluem com o passar da história. Eles já começam super poderosos. Agora vamos falar da série da Netflix. Se você já leu o mangá ou se você já assistiu principalmente o anime, essa série não vai fazer jus ao que você tem na mente, né? É uma série que você vê claramente que tem um baixo custo de produção, os efeitos especiais chegam a ser às vezes toscos mesmo, diminuíram a quantidade de personagens, a quantidade de inimigos, as locações são completamente diferentes, né? Principalmente mais para o final da série. E assim, é uma série razoável, né? Não foi uma série maravilhosa, mas, digamos, é uma porta de entrada para quem não conhece o personagem e dá para se divertir. Se você não assistiu nada, não conhece, você pode até gostar. E se você conseguir, procure o anime, porque assim, o anime, na minha opinião, é o melhor dos três. O anime é muito bem feito e as animações, as lutas estão fantásticas. O anime para mim é o melhor de todos, mas não vou tirar os louros da Netflix, mais uma vez investindo dinheiro numa série que talvez não vá ter sucesso, mas que é uma série baseada em quadrinho e que pode levar outras pessoas
né, a querer conhecer mais o personagem e conhecê-lo em outras mídias. Esse foi o Drops Quadriláteros de hoje. Se você gostou, curta o vídeo, assine e principalmente compartilhe. Valeu, até a próxima!